Você não está enfrentando uma mulher agora. Eu sou o Rafael e esse é o Papo no Ar, o canal que investiga os mistérios da cultura pop, porque aqui funciona assim, quando a gente cai em cima, a gente critica com força, não a ele, mas quando a gente elogia mesmo. Por que eu tô falando isso? No vídeo passado, no último vídeo, eu falei aqui, né, dos problemas de Supergirl, a mulher do amanhã, versão de bolso. Por quê? Porque você vai tentar ler isso aqui e eu acho que é minúsculo. E aí um parceiro falou assim pra mim, pô, agora que você faz o vídeo, já comprei essa jossa. Pra não perder o time, como geralmente a Panini faz, eu comprei uma revista da saga do Superman, tá aqui, ó, a número 18 de 42, que é o Homem de Aço contra a Violência Doméstica. E eu vou dizer pra vocês que eu não coleciono mais o Saga do Superman, eu parei nos primeiros lá da primeira temporada, mas eu comprei esse aqui porque eu acho o tema muito importante. Lembrando que nesse ano, né, no dia 7 de agosto de 2026, completou 20 anos da Lei Maria da Penha, que foi sancionada lá em 2006. Mas os problemas continuam persistindo. 20 anos da Lei Maria da Penha, Brasil registra o maior número de medidas protetivas da história. Outra matéria aqui, essa matéria é do dia 5 de 8 de 2026. Vamos para uma do início do ano, 20 de 1 de 2026. Brasil registra recorde de feminicídios em 2025. 4 mulheres são assassinadas por dia. Foram 1.470 casos no ano contra 1.464 em 2024. A maior marca até então. A tipificação foi criada, a do feminicídio, em 2015, quando ocorreram 535 mortes. Crescimento de 316% em 10 anos. E aí você tem que escutar aquele teu tio, às vezes o teu pai, o teu irmão, o teu amigo do trabalho, às vezes você tem esse pensamento. Pô, tinha que criar aí a Lei João da Penha, né? Pô, a gente também sofre pra caramba. Pô, foi só um tapinha, pô. Ela pediu também, pô, tava me enchendo o saco, querendo ver ali a televisão. Deu um safanão dela mesmo, e é isso aí. Ai, até que enfim eu concordo com uma coisa, com um papo noiado. Ai, sempre tem um otário pra mandar uma frase dessa, a Lei João da Penha. Ai, até que enfim, papo noiado, você falou uma coisa que preste. Fiquei de cara, o Nerdito concordou comigo. Caramba, mas é isso. Olha os problemas que a gente tem. E eu não vou recomendar só o Saga do Superman número 18 de 42, porque essa história aqui, ela faz uma parada sensacional. Que é o quê, Rafael? Ela vai falar desse vizinho do Clark Kent, né, que começa a história aqui com ele, que ele vai e bate na mulher dele, né? Eles têm 4 filhos e estão passando por problemas financeiros, o cara foi demitido, e o que eu acho interessante nessa história é que ele chega e bate na mulher e o Clark acorda escutando o problema. Tá aqui, ó. E aí ele põe a roupa do Super-Homem e agora ele sai voando, e o nome da história é Golpes da Vida, e ele fala assim, agora onde? E o problema tá acontecendo do lado da casa dele. Saca? E o que é interessante, como eu tava falando pra vocês, essa história, ela vai se ligar com um outro lançamento da DC que tá nas bancas de jornais ainda, mas você encontra aí, que é a primeira história do Super-Homem lançada em 1938, que é o Facsimile, isso aqui, acho que eu falei certo agora o nome, que é a revista que vai emular a edição original do Action Comics e vai trazer as outras histórias além da do Super-Homem. E como é que elas vão se conectar? O Super-Homem vai lembrar do primeiro, né, do primeiro caso que ele enfrentou de violência doméstica. Tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui no retorno pra ver como é que tá. Vou botar mais pra cá assim, calma aí. Aí, ó. Ele vai linkar com essa história. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha aí que legal. Então tá aqui, ó. Você vai ver. Deixa eu baixar mais um pouco, ó. A mesma situação. Ele vai lembrar desse caso aqui. E qual é o problema que nós temos aqui? Não tem nada a ver com a Panini agora. Essa revista é de 1938, gente. Essa história aqui é de 87. E eu falei pra vocês agora, 2026, Brasil registra recorde de feminicídio em 2025. E tem a outra, 20 anos de Lei Maria da Penha, o Brasil registra o maior número de medidas protetivas da história. 38, 87, 2026. O problema continua aí. Recomendo as duas revistas, primeiro pela genialidade do roteiro. As duas conversam. A primeira edição com essa lançada em 87. Segundo, porque eu acho que é uma história que você tem que ler caso você tenha esse pensamento idiota,
Lema João da Penha. Ou presentear alguém com essa historinha aqui e conversar com ele. Cara, olha que legal. Não, né? Lá em 38, o pessoal as histórias já denunciavam violência doméstica. E aí, uma história de 87 pega, resgata essa trama e joga pra cá. E a gente tá passando por esse problema ainda. Pô, muda esse pensamento, cara. Olha o pensamento errado que você tá. Para com isso de cultura woke. É sensacional. E não é só isso. Tem uns momentos aqui do Jonathan Kent que, cara, são muito bons. Tem 2 momentos aqui dele conversando com o Clark, né? E tem um outro lá dele falando com o pai de novo, porque ele escuta de novo o vizinho batendo na esposa, e ele não sabe o que fazer, que é o que traz aqui no final. Depois de reconstruir Metrópolis e derrotar hordas de demônios, Superman enfrenta um grande dilema ao perceber que nem sempre seus poderes podem resolver todos os problemas, principalmente quando os outros fatores sociais entram em jogo. Quando Clark descobre que seu vizinho agride a própria esposa, ele se questiona sobre como intervir para salvá-la. O combate à violência doméstica pode se provar um desafio até mesmo para o mais poderoso dos super-heróis. E tem uma parte aqui que é interessante, como eu falei para vocês, dele conversando com o Jonathan Kent, que ele vai lá na fazenda, né, dos pais, e aí tem um diálogo muito legal aqui do Jonathan Kent, logo quando ele vai visitar ele pela primeira vez, que ele fala assim, né, o Clark: às vezes me sinto confuso, pai, às vezes é difícil saber o que é certo. Aí ele põe aqui: a gente trabalha para mudar a lei. E o que foi, filho? Mas se a lei estiver errada, deixa a lei te guiar, filho. Ela foi feita por todos nós. E a gente vê o problema da Lei Maria da Penha, porque tem um cara achando que essa lei privilegia as mulheres. Cara, que são 2 histórias, né? Parte 1, parte 2. Que história legal, mas infelizmente atual. E, de novo, sendo repetitivo, pagando repetitivo. Em 38 ela foi atual, em 87 ela é atual, e a gente tem esse problemaço. Eu não sei como estão as histórias do Super-Homem agora, até por causa do Absolute, mas eu queria ver muito em 2026 essa história sendo resgatada para servir como uma luz de informação e resgatar isso aqui de novo. É sensacional. Então, corre nas bancas de jornais. Se não tiver banca de jornal, corre lá na Panini Ponte. Aí se não tiver, vê pela Amazon. Compre essas 2 HQs que se complementam. E é isso. Presentia pro cara que fala esse tipo de besteira. Reflete, vê essa história e conversa. Tenta instruir o teu amigo, o teu parente que fala essa besteira e curte um bom quadrinho. E mais uma vez, percebam, obras culturais são fruto do tempo delas. E infelizmente a gente tinha esse problema, não que a gente não tivesse no passado antes de 38, mas a gente tem esse problema em 38, tem esse problema em 87, e infelizmente esse problema continua se postergando no tempo. Demais é isso, pessoal. Lembrando que terça-feira temos live com o pessoal da Edex para falar sobre Nottingham e essa editora que promete ser a boutique dos quadrinhos. Demais é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.